Bom dia, alunos do segundo ano do ensino médio. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e estejam aproveitando esse momento para estudar na tranquilidade da casa de vocês, né? Então, nós vamos dar seguimento agora às aulas de onde nós paramos. Nossas aulas presenciais foram até a aula 15, então nós já fizemos em sala de aula até a aula 15 e nós vamos partir agora a partir da aula 16, ok? Então, aula 16, lá na apostila, na página 412, né? Então, pode abrir lá a apostila de vocês na página 412. Eu peço que vocês acompanhem com a apostila e acompanhem com o livro-texto também, para vocês irem vendo aprofundamentos em relação à disciplina, para vocês mandarem dúvidas para mim, tá? Isso é muito importante, as dúvidas que vocês mandarem, vai estar mostrando o comprometimento de vocês com o estudo. Bom, nós falamos até agora de população, nós vimos várias características da população. Nós vimos características de crescimento natural da população, nós vimos características de crescimento a partir da migração da população, nós vimos características de expectativa de vida, características sociais, né? E aí nós começamos a estudar a população brasileira. E a gente já viu as características físicas da população brasileira. Ou seja, nós já observamos o crescimento vegetativo da população brasileira, taxas de mortalidade da população brasileira, taxa de natalidade, nós observamos também expectativa de vida, IDH, e agora nós vamos analisar a relação dos imigrantes com a população brasileira. Como vocês sabem, nós somos um país de uma diversidade de etnias muito grande. Tanto que a gente não consegue dizer que o brasileiro tem uma descendência. Nós temos três grandes descendências, que é a descendência nativa, indígena, a descendência afro e a descendência europeia. Mas dentro da descendência europeia, nós temos europeus de vários lugares. A gente ainda tem uma forte raiz japonesa, porque nós tivemos uma grande imigração de japoneses para o Brasil. Então, a gente vai entender o que trouxe tantos imigrantes para o Brasil, o que fazia do Brasil um lugar tão atrativo. Lembra que nós estudamos nas aulas anteriores que nós tínhamos os lugares de atração, que atraía a população, e nós tínhamos os lugares de repulsão, lugares que a população não quer morar. Nesse caso, se nós temos tantos imigrantes na população brasileira, significa que em algum momento da nossa história, na nossa formação cultural, nós fomos um lugar de atração. Né? Se a gente pensar nos afrodescendentes que vieram para cá como escravos, né? Para eles, nós não fomos um lugar de atração, porque eles não vieram para cá de livre e espontânea vontade, é uma migração forçada. Mas se nós pensarmos os europeus e os japoneses, eles vieram para cá de livre e espontânea vontade. Então, num determinado momento da história, nós éramos o melhor lugar do mundo que eles poderiam escolher para viver naquele momento, né? Bom, então nós vamos iniciar aqui falando dos escravos, né? Os primeiros imigrantes a chegarem na nossa terra em grande quantidade. Porque os primeiros imigrantes que chegaram mesmo à nossa terra foram os europeus. Aqueles europeus que vieram para colonizar, mas eles não vieram em grandes quantidades, né? Os europeus, os portugueses, vieram para cá em poucas quantidades. E aí, quando eles quiseram de fato explorar o Brasil, eles começaram a trazer muitos imigrantes, porque era muita, né, mão de obra que se necessitava. Então, o que acontece? No início, nós tivemos durante 3 séculos e meio, que é de 1500 a 1850, mais ou menos, né? 1850, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, nós tivemos os escravos. Então, os escravos, eles eram mão de obra e foram trazidos em grandes quantidades para o Brasil, né? E aí eles já começaram a formar uma população brasileira miscigenada, porque esses escravos eles se misturaram com indígenas, se misturaram com portugueses, formando a população brasileira bem miscigenada, certo? Bom, a partir da metade do século XIX, né, com o fim da escravidão, porque em 1850
Nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz fazia parte daquele plano da Inglaterra de proibir a escravidão, porque a escravidão era ruim para a Inglaterra. Mas por que a escravidão era ruim para a Inglaterra? Porque a Inglaterra estava se industrializando e ela precisava de mercado consumidor. E escravo não consome. Escravo não compra, porque escravo não tem salário. E um dos grandes mercados consumidores da Europa da Inglaterra era o Brasil. Porque a Inglaterra tinha com o Brasil aqueles acordos feitos ainda, né, no começo da relação Brasil-Portugal, porque a Inglaterra tinha muitos acordos com Portugal. Então, se o Brasil tivesse trabalhadores livres que ganhassem salário, ia ser um mercado consumidor muito maior para a Inglaterra. Então, não só o Brasil, mas outros lugares também, a Inglaterra começou a pressionar para que se acabasse a escravidão, mas o Brasil era um dos principais deles. E aí veio a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela não proibia a escravidão, mas era a lei que proibia o tráfico de escravos. Então, o que acontecia? Não podia mais tirar escravo da África para trazer escravo para lugar nenhum do mundo. Então, o Brasil não aboliu a escravidão nesse primeiro momento, mas já não pode mais se importar escravos. Os escravos são os que já estavam aqui e os que forem nascendo dos que estavam aqui. Bom, a Lei Eusébio de Queiroz vai fazer diminuir a quantidade de escravos vindo para o Brasil. Aí a gente tem o fim da escravidão, a abolição da escravidão em 1888. E aí, com o fim da escravidão, esses escravos ficaram livres, muitos foram embora das fazendas, né? E aí precisava de gente para trabalhar principalmente no café. Essa é a época que o café no Brasil estava no auge. E o café vendia muito, porque o café era um produto de exportação, né? Uma commodity de interesse para o mundo inteiro. E aí o que vai acontecer? Começa a ter um incentivo de imigrantes virem para o Brasil. E aí a gente tem fatores externos e fatores internos que levam esses imigrantes a virem para o Brasil. Fatores externos, né, significa a condição que eles estavam lá nos países deles. E se a gente pensar, os imigrantes que vieram para o Brasil naquele momento foram europeus e japoneses. A Europa vinha de crises já do século XIX, né? Vocês devem lembrar das crises europeias, né? Fome, miséria, e aí você tem uma infinidade de revoluções, né? Você vai ter uma infinidade de conflitos, de guerra civil, né? Guerra civil na Inglaterra, na França. E isso tudo vai fazendo com que a Europa, né, fique bem desestabilizada economicamente. E aí também, o final do século XIX é o ensaio da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente teve conflito espanhol, aí nós tivemos o revanchismo, o pan-eslavismo, todos os conflitos, né? A França brigando ali pela região da Alsácia e Lorena, todos esses conflitos que eu estou comentando com vocês, que vocês viram na aula de história, que levaram a Europa a ficar devastada. E aí que não tinha recursos na Europa. A população passava fome, miséria, salários baixos, né? E o Brasil era uma terra nova. O Brasil era uma terra nova, era uma terra que prometia ser muito boa. Por quê? Porque daí, o Japão também, né? No Japão, no início do século XX, a gente tem o Japão na Primeira Guerra Mundial, o Japão na Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, o Japão sai destroçado, arrebentado, né? E aí o que acontece? Nesse momento em que o Japão e a Europa estão destroçados, acabados, o Brasil tem fatores importantes. Primeiro que o Brasil, nem na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial, participou efetivamente. Então não gastou tanto com guerra. Segundo que o Brasil é um país muito grande. E na época, o que dava progresso para as pessoas? Terra, plantação. Isso levava as pessoas a terem progresso, né? Porque a Europa, que estava progredindo industrialmente, tinha parado esse progresso por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem no Brasil muita terra e não tem tanta gente assim para produzir na terra. O que o governo brasileiro começa a fazer? Ele começa a incentivar, faz campanhas de incentivo para trazer os imigrantes para cá. E essas campanhas de incentivo, elas prometem doação de terras,
vendas de terras a preços baratos. E daí aquele imigrante que está lá na Europa, né, que ainda não é imigrante, aquele europeu, ele pensa, eu vou vender tudo que eu tenho aqui, porque tudo que eu tenho aqui vai dar para comprar um pedaço de terra bem maior no Brasil. E o Brasil é um país que não estava na guerra, um Brasil que está em crescimento, eu vou crescer junto com esse país. E aí a gente começa, né, a ter essa vinda de imigrantes. Então, os fatores externos foram as crises e as guerras. E os fatores internos, né, o que o Brasil fez para atrair esses imigrantes foi a doação de terras e venda de terras e também o incentivo. Ir buscar os imigrantes. Por que eles iam buscar os imigrantes? Porque eles precisavam de mão de obra. Eles precisavam de gente para trabalhar no café e para trabalhar na indústria que tinha surgido durante a substituição de importações na Primeira Guerra Mundial. Então a gente começa a ter um surgimento, a gente começa a ter, né, uma atração desses imigrantes para cá, certo? Bom, como eu disse para vocês, essa grande onda de imigração ela vai até 1930. Em 1930 a gente tem uma crise política, social e econômica no Brasil. E essa crise política, social e econômica do Brasil, ela causa principalmente o êxodo rural. E aí, com o êxodo rural, a gente tem uma diminuição das atividades no campo. E essa diminuição das atividades no campo vai fazer com que haja um declínio nas migrações, porque qual era o interesse? O interesse era nas terras, né? E aí que esse êxodo rural também causa um crescimento anômalo das cidades. Um crescimento, quando eu digo anômalo, quer dizer que é um crescimento que não é planejado. As cidades elas começam a crescer no Brasil de forma muito rápida e de forma não planejada. E aí que o Estado começa a não ter recursos para dar conta de toda a população. O Estado começa a não conseguir fornecer recursos para toda a população. E aí, como não consegue oferecer recursos para toda essa população brasileira, né, aceitar mais imigrantes, porque daí a gente entra num período, né, um período entre guerras e depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, aceitar mais população também não é coerente, porque daí o que vai acontecer? Vai ter crise. Aí que o Brasil começa a pensar em leis de imigração para restringir a entrada de pessoas no Brasil. E aí a gente começa a ter essa restrição de entrada de pessoas no Brasil. Não é tão fácil como a gente pensa um estrangeiro estabelecer moradia no Brasil. Por que tem muito estrangeiro no Brasil? Porque é um pouco mais fácil entrar clandestinamente no Brasil. Mas grande parte dos estrangeiros que estão no Brasil de forma clandestina. Porque não é muito fácil legalmente você estabelecer uma moradia no Brasil. As leis brasileiras de imigração, ao contrário do que se parece, não são leis iguais às dos Estados Unidos, mas também não são leis que sejam fáceis de serem contornadas. Bom, o que acontece? Isso faz com que hajam muitos clandestinos no Brasil. O Brasil, a partir de 1950, ele passa a ser um dos principais destinos, né, de imigrantes da América do Sul. Por quê? No contexto da América do Sul, se nós pensarmos nos países da América do Sul, Equador, Peru, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Guiana, Colômbia, o Brasil é o mais desenvolvido economicamente, né? Era o mais desenvolvido economicamente naquela situação. E o Brasil é o maior deles, é o que tinha mais recursos, então é o que atraía maior quantidade de população. Então nós temos muitos imigrantes clandestinos vindos da América do Sul. A gente tem muito boliviano no Brasil, a gente tem muito paraguaio no Brasil, a gente tem colombianos, venezuelanos, tem, principalmente agora, né? Muitos venezuelanos. Então, o Brasil é um dos principais destinos das pessoas da América, dos países da América do Sul, que não conseguem uma ascensão econômica nos seus países por questão de desenvolvimento do país. E por que o Brasil? Por que não os Estados Unidos, já que está na América também, ou a Europa? Por quê? Lógico, a Europa, num contexto, teria mais condições econômicas. Estados Unidos também, Japão também. Mas são países que é muito difícil de entrar. E a Europa está em outro continente, o Japão em outro continente, a Austrália em outro continente. Os Estados Unidos têm uma fronteira muito fechada. E o Brasil? O Brasil tem uma fronteira gigantesca, é difícil de monitorar
a nossa fronteira. E, além disso, o Brasil está no mesmo continente, então você chega por terra, você não tem que pegar barco nem avião para chegar. Então é muito mais fácil, né, para um paraguaio, para um venezuelano, para um peruano, para um boliviano vir para o Brasil do que ir para outro país. E aí que o Brasil tem uma condição financeira e econômica melhor que a dos países deles, tá? E aí isso vai provocando, então, uma grande quantidade de imigrantes clandestinos. Os imigrantes clandestinos, eles sofrem alguns tipos de preconceitos, né? Vocês já devem ter ouvido algum tipo de preconceito em relação aos venezuelanos que chegaram no Brasil recentemente, em relação aos haitianos que vieram para o Brasil após o terremoto que eles sofreram lá em 2012. E vocês sabem que tem, né? A gente vê brincadeiras, né? Mas existe um preconceito com eles. E esse preconceito faz com que esses imigrantes, né? Eles vivam, não consigam essa ascensão social que eles vêm buscar. Primeiro porque eles são clandestinos, né? E aí como que você vai ter uma ascensão social clandestinamente, se você não tem documentos? E aí eles acabam caindo também numa condição de desigualdade social. E vai também onerar o Estado, né? Então, essa é a configuração dos imigrantes no Brasil, né? Desde o início da imigração, então um apanhado histórico lá, desde por que eles vieram para cá, no início que vieram os escravos, depois os europeus, impulsionados pelas guerras, os japoneses e agora, por último, por questões sociais, imigrantes do próprio continente americano. Tem um gráfico aí na apostila de vocês que mostra a quantidade de imigrantes, né? Esse gráfico aqui. Focou? Ele mostra a quantidade de imigrantes por período no Brasil, tá? É muito interessante vocês observarem bastante esse gráfico, que a gente tem ali alemães. Então, o período de maior imigração alemã foi de 1924 a 1933, né? Um período pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Espanhóis que vieram muito para o Brasil entre 1904 e 1913. Italianos que vieram para o Brasil também após 1924. Os italianos eles vieram muito para o interior de São Paulo. Então, aqui na nossa região, muitos de vocês, muita gente que eu conheço, são imigrantes de italiano. Principalmente nessa região aqui, né, de Taquarituba, a gente vê muitos sobrenomes que são de origem italiana, porque é uma região onde o café crescia muito bem. E os italianos já plantavam café lá na Itália, então eles vieram em busca de plantar café, tá? Aí a gente tem os japoneses que vieram também nesse período de 1924, os portugueses que a maior parte veio de 1904, sírios e turcos, que não tem aí uma grande expressão, e outros imigrantes. Então, vocês podem ver que, fora os portugueses que vieram sempre por questões de imigração e por questões de colonização e tal, a maior parte dos imigrantes europeus que vieram para o Brasil vieram nesse período de 1924 e 1933, que é o período entre guerras, que a Europa está devastada e passando por muitas crises, certo? Bom, gente, então é isso. Eu vou estar online agora lá no grupo para tirar as dúvidas de vocês. Façam o Em Classe, página 413. Então, eu vou anotar aqui, ó, página 413, página 414. Façam esses exercícios, mandem as dúvidas, né, lá no grupo para que a gente possa ter uma discussão para aumentar essa hora do conhecimento, né? São só 3 exercícios. E façam em casa, tá? O em casa eu quero a tarefa mínima. E quero a tarefa complementar. Vocês vão mandar essas tarefas para mim por foto, tá? Faz a tarefa, manda a tarefa para mim por foto no WhatsApp aqui, para eu poder anotar lá quem fez, ok? Então, gente, dúvidas tirem agora lá no grupo online, lá no WhatsApp, certo? E aproveitem bastante a aula e até breve.